Vamos iniciar, então. Uma boa noite a todos vocês. É um prazer aí a companhia de vocês, a confiança, mais uma vez prestigiando aí as nossas palestras, né? Esse ano o Núcleo HNEP iniciou, né, esse formato de palestras online. Historicamente, né, sempre o Núcleo HNEP realizou o circuito de palestras presenciais, né, na própria unidade, né, do núcleo. Aí, por conta da pandemia, o ano passado a gente não fez, a gente ficou meio assustado ainda. Esse ano a gente partiu para esse formato virtual, né, esse formato online, e foi legal que a gente começou a receber aí a participação de várias pessoas aí, tanto da área, quanto até pessoas que não são especificamente da área, aí, participando dos nossos eventos, né? Então, muito legal, agradeço aí em nome do Emerson Molina Horta, o nosso diretor do Núcleo HNEP, recebo a todos aí com muito carinho. Hoje, então, a gente tem esse tema, repercussões psiquiátricas pós-Covid, né? Um tema bastante atual, né? Bastante interessante para a gente discutir um pouquinho, né? E quem vai trazer aí o conteúdo, o tema para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, é a doutora Larissa de Azevedo Marques Ferreira Lobo, médica psiquiatra, com título de especialista em psiquiatria, médica diarista e preceptora no pronto-socorro de psiquiatria de São Bernardo do Campo, e também atende consultas ambulatoriais na clínica Facili. É um prazer para a gente, viu, Larissa, receber você aqui com a sua experiência, o seu trabalho. Espero que todos possam aproveitar bastante esse evento. Só lembrando, né, que quem quiser receber um certificado a respeito desse encontro, escreve no chat lá, coloca lá o seu nome completo no chat e fala, quero esse certificado, alguma coisa assim, para a Elaine identificar, né? Sim, quero um certificado. Coloca seu nome completo, depois a Elaine, a nossa assistente 24 horas no ar, ela depois encaminha para a gente preparar um certificado para vocês, ok? Ao final, também, né, doutora Larissa, a gente abre um espacinho para perguntas, para questionamentos, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, também a gente faz aí na parte final do evento, tá? Então, em nome do Núcleo HNEP, agradeço a todos aí, mais uma vez, a confiança, a companhia, e aproveitei bem esse evento com a doutora Larissa de Azevedo Marques Ferreira Lobo. Uma boa palestra a todos. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Emerson pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a todos que se inscreveram e que estão aí para a gente poder bater um papo, né? Obrigada, Evandro, pela apresentação. Tem um nome só um pouquinho grande, né? Mas se quiser falar só Larissa Lobo também, fica mais fácil. Bom, gente, na verdade, né, eu pensei da gente falar sobre esse tema, né, que o Evandro disse, um tema tão atual aí, que seriam as repercussões psiquiátricas pós-Covid, né? A ideia é a gente fazer algo bastante informal, né? Igual o Evandro comentou no final, a gente pode abrir para as perguntas, se vocês quiserem. E eu havia trazido algumas imagens em slides, mas infelizmente não consegui aqui salvar. Porém, era mais para ilustrar mesmo, então eu vou falando, tá? Então, assim, eu sou psiquiatra, né? Eu atuo aqui em São Bernardo do Campo, igual o Evandro disse. Eu trabalho no pronto-socorro aqui lá no pronto atendimento, não sei se todos conhecem, fica no centro, né? Eu sou diarista lá. Tem alguns pacientes psiquiátricos que ficam na observação, né? E eu fico lá com os residentes de psiquiatria e eu atendo na consultas ambulatoriais, né, na clínica, aqui também em São Bernardo, e participo de pesquisa clínica, né, visando a investigação de novas drogas aí da psiquiatria, novos medicamentos.
Só para eu poder entender um pouquinho, vocês, fazem geralmente essas reuniões, Evandro, são reuniões, mensais, assim? É uma clínica de psicologia, né, do Evandro, do Emerson, é É, isso? é o núcleo HNEP, ele tem duas frentes, né? A parte dos cursos, né? O curso livre de psicanálise, Tá. e também tem a parte da clínica de psicologia. Uhum. Então, por conta do curso livre, já tem uma tradição de a gente fazer uma vez por ano o circuito de palestras HNEP, que acontece normalmente em maio, que é na semana de aniversário do núcleo e também casa junto com a data de aniversário, né, do pai da psicanálise, né, que é o dia da psicanálise, e é o Freud. Uhum. E então a gente tem assim essa tradição. Esse ano, por a gente começar a fazer esse circuito também online, virtual, a gente também pensou, por que ficar preso só ao circuito em maio? Então vamos abrir outros temas durante o ano, quando tiver, né, uma temática legal, um palestrante legal, a gente também pode oferecer outras datas, né? Então a gente tem feito isso, né? Você agora está fazendo parte aí desse nosso programa aí, que esse ano está sendo inovador para a gente. Tá bom? Legal, legal, bacana. E todos que estão aqui são da área da psicologia, é isso? Aí eu não tenho certeza. Creio que Ah, tá, sim, mas o tudo pessoal bem. pode É responder aí por aberto, si né? só, tá bom? Tá, tá bom. Então tá bom. Eh, então, gente, assim, falando um pouquinho aí desse nosso tema, né? A gente sabe que o Covid foi um vírus que primariamente foi identificado em Wuhan, na China, né, por volta no final aí de 2019, e que trouxe um impacto bastante importante, né, nas diferentes esferas. O que a gente tem visto com relação às infecções do Covid, né, é que ela possui diversos meios de apresentação, né? Então a gente vê desde as formas assintomáticas, né? Aquele indivíduo que ele contrai o vírus, que é detectado através dos exames, né? O exame mais fidedigno que a gente tem é o PCR, o do swab intranasal e da orofaringe. Então, alguns casos são assintomáticos, né? Principalmente indivíduos mais jovens, crianças, porém isso não é uma regra, porque a gente vê as exceções. Existem ainda os casos mais leves, né, que são aqueles indivíduos que contraem o vírus e não precisam de cuidados maiores, a não ser repouso em casa, isolamento, para não infectar os contactuantes, e até aqueles casos que vão demandar uma internação, né? Alguns apenas com suporte de oxigênio, que começam a evoluir com desconforto respiratório, e alguns, né, infelizmente, evoluem para a forma mais grave, que podem evoluir para uma intubação e virem a óbito, né? Então, a gente vê que é um vírus com uma apresentação muito diversa e que muitas vezes a gente não compreende muito bem, muito pouco ainda se sabe, né, sobre isso. Já temos bastante estudos, porém, certezas mesmo não temos muitas, né? Então, o que a gente sabe, né, pensando na parte psiquiátrica, neurológica? A gente sabe que é um vírus que tem uma predileção pelo tecido cerebral, né? Isso a gente consegue ver através das manifestações que a Covid traz, né? A patognomônica que a gente diz, né, que é a mais característica, assim, de uma doença, e seria a perda do olfato, a perda do paladar, o que, né, eu acredito que todo mundo aí já esteja ligado nisso, né? Porque é um vírus que acaba invadindo o tecido neurológico e isso vai causar diversas repercussões aí. Então, o que a gente tem visto de mais atual é, é que em alguns indivíduos os sintomas do Covid eles têm ficado mais prolongados, né? O que tem sido denominado a long Covid, né? Que é um termo em inglês, ou Covid longa, Covid prolongada. O que seria isso? É uma entidade, né, que está sendo estudada, que é repleta de muitas manifestações pelo corpo todo, que eu já vou dizer para vocês,
e que acontece mesmo após 4 semanas da resolução do Covid, né? Porque o Covid a gente sabe que é um vírus que tem manifestações com começo, meio e fim, porém, essa nova manifestação, a long Covid, né? Ela tem se mostrado mais prolongada e tem trazido muitos danos aí para os indivíduos. Então, o que a gente sabe é que 10% dos indivíduos são acometidos por essa manifestação mais prolongada. O principal sintoma, que é aquele que fica mesmo depois do indivíduo recuperado, mesmo depois dele estar com o exame, né, negativado, de ter anticorpos, seria a fadiga, né? É um sintoma de fadiga que pode ser prolongado aí por meses, a gente não sabe até quando, né? Não tem nada determinado. Então, a fadiga ela corresponde a 58% aí dos sintomas. Então, seguida pela cefaleia, que seria a dor de cabeça, né? Para muitos indivíduos, essa dor de cabeça é muito impactante no dia a dia. É, esses dias mesmo eu estava conversando com um colega meu pneumologista e ele tem uma paciente que está há 1 ano com uma dor de cabeça diária, né? Era pior anteriormente, logo que ela se recuperou, ela tinha episódio de enxaqueca, né? Que é aquela dor de cabeça mais pulsátil, que tem fotossensibilidade, é mais pode dar náuseas, vômitos, é uma dor de cabeça mais intensa. Então, a princípio, ela tinha essas enxaquecas, e aí, com o passar do tempo, elas foram ficando mais leves, porém, ela ainda tem, atualmente, dia sim, dia não, né? Então, assim, a gente imagina o quão impactante deve ser para o indivíduo que passa por isso, né? Muitas vezes, essa dor de cabeça do COVID, ela é resistente ao uso das medicações comuns que a gente costuma usar, né? Então, por exemplo, os analgésicos, anti-inflamatórios comuns. Então, a dor de cabeça seria um sintoma também do long COVID, seguido aí do déficit de atenção, né? Ou sintomas cognitivos, que a gente vê bastante em muitos pacientes que acabam pegando COVID. Então, isso pode muitas vezes mimetizar até um quadro demencial. Muitos indivíduos ficam bastante assustados com essa queixa, porque são queixas tanto de esquecimentos habituais quanto mais graves, indivíduos que às vezes estão cozinhando e acabam esquecendo uma receita que sempre fizeram a vida toda, ou que deixam o fogão aceso, que estão esquentando uma caneca, né, no micro-ondas, acabam pondo no armário, né, de mantimentos. Eu escutei muitos relatos disso. Isso, os indivíduos ficam bastante assustados com isso, né? Porque a gente não tem uma previsão de quando isso regride, e muitos pacientes regridem em alguns meses, em outros ficam por um tempo mais prolongado. Não existe medicações que possam atenuar ou evitar esse quadro, né? O que a gente faz na prática clínica às vezes, prescrever algum tipo de medicação que estimule a cognição, mas são geralmente medicações polivitamínicas, né, com zinco, né, vitamina B12, complexo B, nada assim bem documentado, mas que em alguns pacientes pode ter uma resposta, né? São medicações, não sei se alguém já ouviu falar, tem uma que chama Cognix, Cogmax, né? São medicações que a gente pode usar. O que a gente pode fazer é também tentar estimular o paciente a sempre fazer exercícios cerebrais, né? Como palavras cruzadas, leitura, estimular o cérebro de outras maneiras aí. Bom, esse é um, né, dos sintomas da COVID longa, seguido também da artralgia, que seria uma dor articular mal definida, mal delimitada, que não acomete alguma articulação específica, mas que gera um desconforto. Depois a gente tem a mialgia, que seria uma dor muscular também de uma forma generalizada. Queda de cabelo tem sido bastante frequente, né, que incomoda bastante, principalmente as mulheres, e que também muito pouco tem a se fazer. Existem alguns complexos, né, que a gente pode manipular, de zinco, porém com uma resposta assim não tão significativa.
A falta de ar, ela também pode se manter por um tempo. Além disso, existem muitas outras manifestações. Era essa figura que eu queria mostrar para vocês, que mostra assim o corpo, né, com umas flechinhas, mas assim, basicamente pode acometer o corpo todo, né? Mas principalmente essas manifestações que eu citei. Além disso, a gente sabe que existiram casos de psicose, né, pós-Covid, indivíduos que ficaram delirantes, com delírio, né, fora da realidade, em virtude da Covid, tanto pelo próprio vírus ser neurotóxico, né, vamos dizer assim, quanto pela própria repercussão de ter contraído um vírus, de ter ficado numa situação muito grave, como por exemplo uma UTI, uma situação em que o paciente foi entubado, isso ter gerado uma psicose breve, né? Eu vi alguns casos no pronto-socorro de pacientes assim, alguns casos de sintomas maniformes, né? O que acontece em quadros de transtorno afetivo bipolar, que é o indivíduo fica com aumento de energia, com uma psicomotricidade aumentada, pode se expor em situações de risco, hipersexualidade. Então, isso também a gente vê acontecer, né? Além dos transtornos mais comuns aí, que a gente tem visto um crescimento exponencial, que seriam os transtornos ansiosos e depressivos, né? Se a gente for pensar em julho de 2019 para julho de 2020, pensando no intervalo de tempo de um ano, houve um crescimento acima de 60% dos transtornos ansiosos, principalmente, né? Então, o que a gente vê é muito assim, e agora um pouco menos, mas pacientes psiquiátricos que não tinham nada, nenhum histórico prévio psiquiátrico, que acabaram desenvolvendo um quadro ansioso, principalmente os quadros ansiosos relacionados a rituais de limpeza, a receio de contaminação, transtornos obsessivos compulsivos, principalmente que envolvem os rituais de compulsão, né? E o que seria isso, né? O lavar de mãos excessivo, o pânico pela contaminação, comportamentos disfuncionais que fogem à normalidade, né? Então, assim, vai além. Lógico que a gente precisa ter os cuidados de higiene, né? A prevenção de contágio, isso sim. Porém, alguns indivíduos vão além, né? Então, passam a agir em função deste comportamento extremamente disfuncional. Né? Então, assim, eu tive pacientes que, por exemplo, ficaram extremamente reclusos nas suas casas, que passaram a não sair para nada, inclusive pedindo comida em casa, e aí muitas vezes fazer uma limpeza excessiva até da própria comida. Já escutei casos de pacientes que jogaram álcool na comida, né? Então, assim, algo muito significativo, né? Pacientes muito adoecidos. Então, um paciente meu, por exemplo, ele está recluso em casa, né? Ele não sai para nada. Se ele derruba um objeto no chão, por exemplo, uma caneta, ele conta para mim que ele tem um ritual de isolar esse objeto, então ele deixa esse objeto ao ar livre por 4 dias e só aí ele pode ter contato, né? Então, para a gente ver que a gente já sabe, né? O vírus não fica tanto tempo em superfície, ele não sobreviveria, né? E para o indivíduo ele crê que isso é real, né? Esse mesmo paciente, ele precisou receber um técnico na casa dele para arrumar, se não me engano, foi a internet, era um técnico da Vivo, e esse técnico precisou entrar no quarto dele. E como foi uma pessoa de fora, né, que ele não conhece, não sabe a procedência, ele ficou uma semana sem entrar no próprio quarto, porque esse técnico tinha entrado no quarto dele por um receio extremo de contágio, né? Então, assim, isso só um dos muitos exemplos aí que a gente vê, o quanto que alguns pacientes ficaram muito adoecidos. Isso a gente vê em pacientes que já faziam tratamento e estavam relativamente estáveis, tiveram uma piora, indivíduos que nunca tiveram tratamento prévio, né? Então, os transtornos ansiosos tiveram um impacto muito importante aí. Então, assim,
o que que a gente precisa ter um cuidado, né, que a saúde mental, acho que nunca se falou tanto em saúde mental quanto atualmente, né, e o quanto que esse isolamento social impactou em diversos aspectos, né. Então a gente viu que houve um aumento do consumo de álcool, de tabaco, de substâncias ilícitas, em grande parte aí da população. Houve um aumento do consumo de jogos online, pelo fato das pessoas estarem mais reclusas, o aumento de sedentarismo, pelo fato das academias terem fechado, a princípio, e muitos indivíduos não conseguirem nem sair das próprias casas por esse receio, né, de fazer atividade ao ar livre e ser contaminado. Para as crianças, adolescentes, também teve um grande impacto do fato de estarem longe aí das escolas e de estarem sem com essa atividade online, né, isso foi muito ruim aí para o desenvolvimento social das crianças, para os idosos principalmente também. Então a gente vê um impacto, na verdade, de toda a população, né, uns mais, outros menos, e a gente vê esse impacto na saúde mental. Então, houve também um aumento muito importante nos casos de violência doméstica, nos casos de abuso infantil, né, que as crianças ficaram mais em casa. E eu acho bastante complicado, essa questão do isolamento total, né. O que a gente vem preconizando, assim, para os pacientes, na prática, é de que, é necessário, sairmos de casa, nem se for muitas vezes já falei para vários pacientes meus, nem se for para pegar um sol, né, então, você pode ir na calçada, né, você pode ficar ali, você pode ir num local que não for aglomerado, né, porque isso vai, de fato, impactar, né. Essa questão do online, né, teve muito impacto, porque nós somos seres humanos que precisamos do contato humano, né, e fomos privados disso por muito tempo, né, até hoje ainda estamos online na maioria das atividades. Então, isso é algo que a gente precisa tomar esse cuidado. Eh, então era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se vocês querem fazer algumas perguntas e aí a gente vai conversando sobre o tema, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, né, porque é algo de uma extrema relevância aí na nossa atualidade e que muitos transtornos podem ser evitados, né, existem outras medidas antes das medidas farmacológicas, que seria o tratamento medicamentoso, que a gente pode fazer para evitar adoecer, né. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Quem quiser fazer pergunta pode fazer via chat mesmo, né? Ou quiser ligar o áudio também, tá? E aí a gente vai conversando. Tô vendo aqui, Evandro, tem uma no bate-papo tem uma pergunta aqui. Hum, tem uma pessoa que falou que teve Covid esse ano, passou 38 dias internada. Quer comentar? Quem falou, não sei se quer que não quer que fale quem é, mas se quiser compartilhar alguma coisa nesse sentido. Boa noite, tudo bom? Boa Doutora noite, Leila, sou a Lia. Maria Carolina. Fui eu que fiquei internada há 38 dias, né, com Covid. Eu não tinha nenhum problema de saúde antes, não tinha pressão alta, diabetes, não tomava nenhum remédio, né? E eu estava bem reclusa em casa, eu fiquei bem depressiva com o Covid, né? Embora eu estivesse trabalhando, eu não parei de trabalhar no escritório, então todo dia eu saía para ir para o trabalho. Mas não estava saindo, vendo meus amigos, indo para a praia, não estava evitando, né? Que eu moro em Santos. E aí eu fui um dia visitar minha irmã e a gente foi num restaurante e chamamos mais um casal de amigos e os 6 pegaram Covid.
né? Dos 6, só eu e a minha irmã que ficamos internada. Minha irmã ficou com quase 30% do pulmão comprometido e eu fiquei mais com 50% com o pulmão comprometido, né? Então, eu fui entubada, fui pronada 2 vezes. Quando eu saí do hospital, eu saí sem andar. Ainda tenho muita dificuldade na respiração, né? Fiz tráqueo também, né? Lá dentro do hospital, depois que eles me tiraram do tubo. E tô passando por todo esse processo de recuperação ainda, né? Então, a recuperação, assim, hoje eu me vejo sentindo como se eu fosse um cadeirante, porque eu tenho que fazer exames, então eu aluguei uma cadeira de roda, porque eu não consigo andar muito de andador. Estou começando a andar agora em casa de andador, mas ainda fico muito cansada. Então, eu estou ganhando força, tanto de respiração quanto dos músculos que ficou. Eu estou voltando como se eu fosse um bebezinho, né? Eu saí do hospital, eu usava fralda, depois fui começar a dar os primeiros passos, cadeira de roda, e hoje eu me vejo na pele de uma pessoa, de um cadeirante, né? A dificuldade disso, hoje em dia, ainda no Brasil, a gente ouve falar, mas quando a gente passa isso, é muito difícil. Sim. E também o cabelo, a perda do cabelo. Tantas pessoas hoje têm câncer e perdem os seus cabelos, tá? E assim, não cai fio, cai tufos de cabelo. Sim. Então eu me sinto na pele dessas pessoas também, porque eu também estou passando. Eu sempre vibrei por elas, sabe? Quando você sabe de algum caso, você ora, você vibra. Hoje, o meu sentimento é muito mais intenso, porque eu estou passando, não exatamente pelo que eles passam, mas eu estou sentindo muitas das coisas que eles sentem. Eu estou um pouco reclusa, porque eu fiquei internada 38 dias no hospital. Depois eu vim para casa, como eu ainda não estava andando, eu fiquei quase 2 meses sem sair, né? Agora que eu comecei a dar uma saída, mas ainda é muito difícil, né? Porque eu tenho escada aqui no meu prédio, então eu necessito do meu marido para me ajudar. E assim, o psicológico é uma coisa que afeta muito, assim. Eu achei que depois que eu fiquei com Covid, eu não estou enxergando 100%, né? Que eu já tinha feito operação, eu enxergava hiper bem, estava zerado, e depois do Covid eu não estou enxergando como eu enxergava antes. Ainda não fui, que eu tenho que ir muito médico, vou passar ainda no médico, mas eu já percebo que está embaçada a minha vista, Uhum. né? E é dia a dia, né? Tem dia que a gente se sente desanimada, mas eu sei que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Agradecer pela vida, porque depois de tudo que eu passei, eu tive por um fio entre lá, né? Entre passar para outro lado ou continuar a minha vida aqui. E eu tenho que agradecer a Deus por tudo, por cada 1% que eu conquisto a cada dia. Mas não é fácil, né? Então, assim, é muita oração, né? É muito desejo de continuar, de voltar para minha rotina normal, mas é difícil. E tem momentos que eu ainda estou assim meio emotiva com tudo que aconteceu e eu evito chorar, porque se eu choro, eu passo mal. Me dá falta de ar, me dá uma dor de cabeça forte. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ainda está dentro de mim essa trava de tudo que aconteceu. Quando foi, Maria, que você teve? Eu comecei com os sintomas no dia 25 de maio. Tá. Eu internei no dia 1º Uhum. e saí do hospital no dia 1º de junho, né? E no dia 8 de julho eu saí do hospital. Tá. E agora eu estou fazendo fisioterapia em casa, né? Uhum. Tá.
E você tem um acompanhamento psicológico, Maria? Você tem feito? Não. Uhum. O meu plano de saúde, ele não tem atendimento home care, né, quer dizer, ele não tem atendimento e para conseguir a fisioterapia foi bem difícil. Eu não Entendi. tinha condição de ir até a clínica, de me locomover até lá, né. Tá. E aí eu tentei, fui a médica, a enfermeira, todo mundo falando, e aí eu consegui por 30 dias e agora eu consegui prorrogar por mais 30 dias, né, Uhum. mais 60 na verdade. Então vai ser até o final de setembro eu vou ter a fisioterapia, mas eles Tá. não deram mais nenhum atendimento, home care. Eu tenho atendimento, mas é consultas, né, Uhum. rápida, consulta de 20 minutos online com os médicos. Tá. Eu não sei nem se tem consulta online de psicologia, mas assim, é uma coisa que eu já sei que quando eu tiver melhor, que eu conseguir me locomover, eu vou ter que fazer, né? Até Sim, mesmo para poder eu entender tudo isso que aconteceu comigo. sim, Maria, eu acho importante, porque foi muito intenso o que você passou e que você está passando, né. Até agradeço você compartilhar com a gente. Então, eu imagino o quão sofrido deve estar sendo, né, porque mudou totalmente a sua vida, né, de algo aí súbito, que você não se preparou para isso, e isso pode sim gerar um impacto muito importante. Você falou que tem plano de saúde, é isso? Sim, plano de saúde. É possível sim, Maria, você pedir pelo plano, né, um acompanhamento psicológico, geralmente o plano fornece algumas sessões, é é possível sim o psicólogo te atender online, isso é permitido, né, o psiquiatra também pode atender online. Acho que seria importante ficar de olho nisso, né, muitos impactos aí que você está lutando, batalhando aí diariamente. Que bom que você conseguiu a fisioterapia, que é fundamental, né, até para estimular aí, porque ficou muito tempo, sem movimentação, né, você falou que ficou 38 dias internada, é um tempo mais longo, então seria importante. Que bom, Maria, que bom que você está bem hoje em dia, que você conseguiu sair disso, né, e está aqui para conversar com a gente sobre isso. Mas acho que seria importante ficar de olho nesses sintomas psicológicos, né, talvez buscar um acompanhamento psicoterápico, pode ser bastante interessante para te auxiliar. Não, sim, eu sei, eu já percebi isso, né? Hum, Para entender tudo, né? Essa sim, questão da memória, que você não esquece, lidar com essas situações que acontecem no dia a dia, né? Tudo, até as dores, sim. são difíceis você lidar, porque você tem que fazer exercício com dor, você não Uhum, dorme direito, e aí você tem que continuar no outro dia fazer de novo, e aí sentir dor de novo. Então sim, tudo isso mexe com a sua cabeça, né? Não só por tudo que você passou, que eu passei, né? E também por estar nessa situação. E sim. aí, e a internação em si, tem pessoas que lembram o que aconteceu, né? Os procedimentos. Eu não lembro dos procedimentos em si, Uhum, mas eu tive uma série de pesadelos. E uhum, foram pesadelos que, assim, eu sonhei e eu achei que aquilo era realidade. tá. E eu até achei que meu marido tinha morrido. E, assim, foi muito angustiante o período que eu tive entubada, porque foi pesadelos constante. E depois, quando eu voltei para a realidade, que eu saí da UTI, eu saí em choque, achando que tudo aquilo, eu não sabia, eu achava que tudo aquilo que tinha sonhado tinha acontecido comigo. Sim, E demorou uns dias ainda para eu conseguir falar bem baixinho com meu marido, que eu ainda estava catráqueo, né? Para conseguir entender que aquilo não uhum, era, não tinha acontecido. Quando eu vi ele, né? Que eu olhava para ele e eu falava, você morreu, e ninguém conseguia entender, porque estava muito baixa a minha voz. Eu, você não morreu, você não morreu, e eu gritava, chorava, e ninguém conseguia me entender, que era muito baixinha a minha voz. E sim. aí foi assim um momento assim de muita angústia para mim, né?
fica presa também, amarrada por causa da tráqueo. Aí você não consegue falar, você não consegue se mexer. Tudo isso meio é traumático, né? Com certeza, sim. E também o fato de ter sido entubada, Maria, é algo quando o indivíduo ele é entubado, né, é induzido um coma, né? Então o cérebro ele é como se o cérebro ficasse em stand-by aí, né, em parado mesmo, né, assim, para preservar. E isso, afeta muito a memória, né, igual você falou que não se lembra, acontece isso mesmo, que é um mecanismo de proteção. Então, e aí acordar com uma tráqueo, ter que digerir tudo isso é muito complicado, né, então, igual você falou, é um trauma, é mesmo, né, então precisa sim ficar de olho, tá. Mas que bom que você tá bem, que você tá se recuperando aí, que bom. Larissa, só para tem algumas perguntas aqui, você pode já vendo no chat direto e respondendo, tá bom? Tá bom, tá bom. A Tânia falou que a colação de grau dela, psicologia, será amanhã. Parabéns. Tânia, parabéns. Em breve, uma psicóloga, hein? Tá, a Ruth falou que trabalha na área de RH. A Maria Carolina tinha perguntado se pode afetar a visão, né? Senti que a minha visão ficou ruim, embaçada depois do Covid. Pode sim, Maria. A visão, ela pode alterar e é exatamente isso. É a visão turva ou visão embaçada. E alguns indivíduos pode dar diplopia, né? Que a gente chama que seria ver duas, por exemplo, 2 dedos aparecem 4, né? Os objetos em duplicidade. Então, isso pode ocorrer sim. A explicação talvez seria pelo acometimento do nervo óptico, né, que fica dentro do nosso cérebro. Como o Covid ele é um vírus que invade, sim, o tecido neurológico, isso pode acontecer. Em alguns pacientes, isso regride, em outros demora um tempo maior, mas infelizmente não há uma medicação específica que a gente possa usar para tratar esse sintoma, né? Com o tempo, isso tende a regredir. A Ruth perguntou: como posso ajudar funcionários que estão retornando pós-Covid, que estão com medo de sair para trabalhar? Trabalho no atendimento ao público, no Atende Bem São Bernardo, né? Bom, Ruth, eu acho importante sempre ter esse diálogo, né? Eu não sei se você tem alguma função de gerência ou líder, alguma coisa assim, no sentido de ofertar algum tipo de ajuda, seria ajudar funcionários que estão com medo de sair para trabalhar, né? Eu não sei quais são as possibilidades. Você quer comentar alguma coisa, Ruth, para eu poder responder melhor? Deixa eu ver aqui. Oi, boa noite. Boa noite, Ruth. Então, eu trabalho como uma parte de gerência também, tá? Como RH no Atende Bem ali, do Poupatempo, tá? Então, tem um atendimento ali dentro. E os funcionários que acabam pegando o Covid mesmo, né? Já estava aquela pressão, aquele medo de ter que trabalhar, né? E Uhum. aí, mesmo vindo com toda a segurança que nós temos ali, temos que usar o Neoface Shield, usar a máscara, né? Tem a proteção para poder falar com o munícipe, mas mesmo assim, quando acaba pegando, e aí eles voltam com muito medo. E aí você vê que a pessoa está com medo de atender e ainda vou lá, olha, sempre com a máscara, né? Usa o álcool gel. E a pessoa vai falar, você vê que a pessoa está tremendo ainda, né? Então eu ouvi alguns casos que ainda tem acompanhamento depois, né? Com o médico, com o Uhum. psiquiatra, tem que ir, né? E ainda eu chamo na minha sala e falei, gente, olha, não tem que estar acompanhando depois ainda? Não, eu não fui. Falei, não, vai sim, né? Tenta ver. Aí alguns ainda ficam morrendo de medo de poder sentar na mesa chamar o próximo contribuinte ou munícipe, né? E aí você Uhum. vê que trava mesmo para atendimento, você vê que às vezes ainda fica com receio de chamar a próxima senha, né? E aí eu falo assim, cara, como é que posso ajudar mais ainda, né? De estar Tá. recebendo bem, saber que tá bem ali dentro com a gente, né? Tem tudo aquele negócio, sair de casa, pegar o ônibus, lotado muitas vezes, a pessoa que vem de São Paulo para trabalhar aqui, né? E aí acaba pegando o ônibus ainda lotado, cheio de gente, né? E eu falei, meu Deus, como mais ajudar, né? Além de ter todos os cuidados possíveis ali para acalmar com relação ao serviço, né? Faltar não pode mais, né? Se faltar também acaba
sendo prejudicado. Mas poder dar Sim. um acalento, talvez, para eles ou talvez procurar talvez continuar o tratamento, né, médico, não sei, se tem Uhum. alguma coisa para acompanhar depois disso, né, pós-Covid, né. Tá. Ruth, eu acho importante, você sempre orientar o que você parece que já faz, né, então dizer, né, orientar os funcionários sobre as possibilidades aí de tratamento, o que que é possível, né, então dizer que existem acompanhamentos psicológicos, as UBSs elas podem ofertar esse serviço, então a UBS é uma porta de entrada aberta via SUS, né, ainda tem o pronto-socorro de psiquiatria que fica logo ali atrás do Poupatempo, né, é um pronto-socorro SUS também, então para casos mais graves, indivíduos que estão tendo crises de ansiedade, talvez seja interessante uma procura desse serviço lá. Existem plantonistas psiquiatras 24 horas por dia, então que podem atender esse indivíduo, se ele identificar que esses sintomas estão sendo muito disfuncionais, o que que seria isso? Seria impactar na qualidade de vida, impactar no trabalho, né, o indivíduo não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo performar como fazia antes. Eu não sei se isso é possível, né, dentro aí do seu contexto, mas talvez pensando num paciente mais grave que está tentando e lida com o público e não está conseguindo uma realocação de função, mas não sei se é possível, né? Muitas vezes não é. O que também é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque a partir do momento que o indivíduo também não enfrenta isso, né, não lida com essa situação, ele acaba que não sai disso, né? A gente sabe que muitos indivíduos realmente não conseguem, que estão paralisados, que estão mais adoecidos, e aí que aí muito provavelmente vão precisar de um acompanhamento, né, de um profissional, um psicólogo, muitas vezes de um psiquiatra, uma medicação, né? Ou em alguns casos não, né? Se são casos mais leves, talvez o fato de enfrentar também é algo que pode ser bom, né? No sentido do indivíduo entrar em contato com aquilo e ver que aquilo é possível, né? Usando todos os cuidados, isso é possível, não é nada impossível, né? É porque muitas vezes a pessoa está muito adoecida que não consegue ter esse entendimento, né? Igual você falou, muitos vão tremendo, né? Então, para esses pode ser interessante algum tipo de avaliação, né? Até para poder ver se esse indivíduo não precisa de uma medicação, né? Porque muitas vezes tratar agora nesse momento vai deixar ele apto para o serviço e vai impedir que um possível transtorno psiquiátrico se cronifique, por exemplo. Então, acho que orientar, né, e ficar de olho nisso. Acho que seria mais isso mesmo. Larissa, deixa eu Oi. falar uma coisinha rapidinho aqui. A questão da Maria Carolina, a gente estava ouvindo aí a conversa, né? Uhum. O, vou encaminhar para a direção, para o Emerson, né? Para a nossa direção aqui do núcleo, se é possível o núcleo oferecer um atendimento psiquiátrico, né? Para Maria Carolina, se for de interesse dela, de repente a gente pode Legal. conseguir alguma coisa aqui dentro do núcleo, Sim, tá? Se estiver me legal. ouvindo aí, Maria Carolina, se for de seu interesse, depois a gente entra em contato com você, tá bom? Tá De bom, repente a gente obrigada, consegue alguma agradeço. coisa para você aqui, tá? Uma atenção especial do núcleo para você, tá bom? Obrigada, agradeço sim pela atenção. Legal. Interesse, se tiver possibilidade, com certeza. Tá certo. A gente vai conversar depois. Provavelmente a Elaine entra em contato com você, tá? A gente vai Tá conversar lá bom, com ela. Tá bom? tá bom, obrigada. Imagina. Legal, Evandro, bacana. A Priscila perguntou: já temos estudos que indicam alterações neurológicas, físico-químicas no cérebro? Existem sim, Priscila, muitos estudos, né? Cada vez mais com relação a isso, né? O que que a gente sabe, né? Então, como eu disse, é um vírus que tem um neurotrofismo cerebral. O que que é isso? Ele é um vírus que gosta de tecido cerebral. Então, ele entra no nosso organismo pelas vias aéreas, né? Que são as vias de transmissão e infecção. E muitas vezes ele migra para o tecido neuronal. No tecido neuronal, ele pode agir em diversos aspectos. Quais são eles? Né? Ele pode, se a gente for pensar, por exemplo, na perda de paladar e de olfato, o paladar e o olfato são
propriedades que a gente tem, né, são, como é que eu posso explicar? São funções do nosso corpo que a gente tem que são controladas pelo cérebro, né? Então, a gente, no nosso cérebro, a gente tem 12 nervos cranianos, né? São nervos que cada um tem a sua função, né? E alguns deles têm a função do olfato, do paladar. Se a gente for pensar na dor de cabeça, por exemplo, a gente tem um nervo craniano que é chamado nervo trigêmeo. Ele sai aqui do nosso cérebro, ele se ramifica em três, que vão aqui nessa região aqui da nossa face. E quando é comprimido, dá dor de cabeça. Então, isso pode acontecer. Além disso, a gente sabe que o vírus do Covid, ele também pode causar tromboembolismo, né? Que seria isso? Seria... a gente tem as artérias e as veias cerebrais, né? E além do corpo inteiro. Então, o vírus ele tem a capacidade de modificar o endotélio dentro desses vasos, e isso pode gerar um trombo. Um trombo seria como se fosse uma concentração de células que fica dentro dos vasos, e isso pode obstruir esses vasos. E o que acontece nessa obstrução, né? Pode acontecer um AVC, né? Um derrame, né? Popularmente conhecido, um acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, quando o sangue não consegue ir, né? Chegar até aquela região e irrigar, ou hemorrágico, quando tem uma coleção sanguínea e isso vai sangrar lá dentro e vai gerar sequelas, né? Tem muitos indivíduos que apresentam eventos tromboembólicos, que a gente diz, no pós-Covid também, né? Então, todas essas alterações neurológicas, elas podem sim ocorrer. O mecanismo exato nós não sabemos, né? Existem essas hipóteses que esses estudos têm tentado provar para a gente. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, Evandro. Se alguém quiser. Deixa eu ver mais um. De nada. Imagina, Priscila. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser comentar. Boa noite, Larissa. Boa noite. Quem está falando? Pera. Oi, é a Priscila de novo. Oi, Priscila. Boa noite. Eu queria também fazer uma pergunta. Você comentou, né, do aumento dos transtornos aí ansiosos e depressivos, né, desse período de pandemia. E eu queria entender um pouquinho como que vocês fazem essa diferenciação, que vocês avaliam daqueles sintomas para classificar que foi um transtorno ou que é uma reação breve ali devido, né, todo o trauma que o sujeito viveu. Como é que vocês têm analisado isso, né, nos atendimentos? Como tem sido essa avaliação para fazer um diagnóstico, para aqui eu vou indicar medicação, aqui não, um pouco dessa dúvida, assim, como está lidando com isso? Legal, Priscila, bem legal sua dúvida. Então, na verdade, ficar ansioso, né, ficar apreensivo, ficar tenso diante de uma situação de pandemia, a qual nós estamos vivendo, é absolutamente normal, isso é esperado, isso é importante, né, até para termos esse cuidado. Então, isso é fisiológico que a gente diz, né? A partir de que ponto que isso passa a se tornar uma doença, um transtorno? A gente avalia, Priscila, principalmente pelo tempo dos sintomas e pela gravidade, tá? Então, assim, por exemplo, um transtorno depressivo, né? Como é que a gente caracteriza um transtorno depressivo? Se o indivíduo preenche critérios, todos os transtornos, eles têm critérios a serem preenchidos, critérios diagnósticos, né? Alguns precisam de 2, alguns precisam de 3, alguns precisam de 1 ou mais, isso vai depender de cada um. Vou usar de exemplo o transtorno depressivo, né? O transtorno depressivo, para ele ser caracterizado, o indivíduo precisa ter um humor depressivo e mais um dos seguintes sintomas. Quais são eles? Um isolamento social, uma perda de capacidades hedônicas. O que é isso? Perder o prazer em atividades que antes gostava. Então, por exemplo, aquele indivíduo
que gostava de tocar violão, ou que gostava muito de se exercitar, ou que gostava de fazer aula de inglês, passa a ter uma redução ou até uma abolição do prazer, não tem mais sentido para ele fazer, se ele deixa de fazer isso, ou quando ele tenta fazer não é prazeroso ou não é legal. Além disso, o indivíduo pode ter alterações do sono, tanto para hipersonia, ou seja, aumento da quantidade de horas de sono dormidas, aumento de necessidade de sono, ou uma insônia, ou seja, uma redução na quantidade de horas de sono, pode ter alteração de apetite, tanto para aumento de apetite quanto para redução, pode ter alterações de libido, né? Então, reduzir a libido, pode ter pensamentos pessimistas. Então, para caracterizar esse indivíduo, ele tem que ter um humor deprimido e mais um de todos esses que eu falei. Por quanto tempo? Por 2 semanas, 15 dias é o tempo para a gente caracterizar. Então, por exemplo, um indivíduo que teve um fator estressor e teve esses sintomas, mas que durou 2, 3, 4 dias, isso não é caracterizado como um transtorno depressivo. Então, ele precisa ter esse período de 15 dias, ou seja, desses sintomas contínuos e que impactem na qualidade de vida. Então, o indivíduo passa a ficar disfuncional, tá? Então, seria isso. Pensando, por exemplo, no sintoma ansioso do COVID, né? Ficar ansioso, né? Ter o contágio e isso trazer uma ansiedade é absolutamente normal. Agora, se o indivíduo apresenta sintomas como a gravidade, né? Com crises ansiosas, com sintomas físicos, que acabam ficando mais prolongados, e aí, por exemplo, impactam o indivíduo tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade nas relações interpessoais, isso já é caracterizado um transtorno, que talvez seria interessante a gente medicar. Muito bem, mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma colocação? Acho que não. Acho que é isso, doutora Larissa. Acho que estamos encerrando, então. Mais uma vez agradeço aí a participação de todos. Lembrem de colocar o nominho completo aí, quem precisa do certificado, tá bom? Espero que tenham gostado. Legal. Agradeço muito, tá? Em nome do HNEP, na pessoa do Emerson, aí, Larissa, sua colaboração, sua participação aqui com a gente, com certeza está engrandecendo aí o nosso ciclo de palestras desse ano. Tá? Muito obrigado. Contem sempre com a gente. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Evandro. Espero ter colaborado aí. E uma boa noite para todo mundo.